dicas bastante relevantes quando se inicia dentro do mercado de ações. A primeira dica é: ninguém, absolutamente ninguém, possui um método infalível para escolher suas ações. Sempre que você ouvir alguém vendendo alguma ferramenta ou algo que o valha, dizendo que vai ganhar do mercado e faz isso, vai fazer aquilo, desconfie. Muitos estudos já comprovam aí que a maioria dos fundos de investimentos acabam não batendo o índice de mercado, o índice Bovespa, por muitos anos seguidos ou de maneira significativa. Então, não tem muito segredo, não tem método infalível, a não ser que tivesse, por exemplo, informações privilegiadas. Você, lá da sua casa, você não vai conseguir achar um método infalível que vai fazer com que suas ações subam mais, que você fique rico investindo nesse mercado. Então, cuidado com qualquer promessa que venha lhe vender altíssimas rentabilidades, porque isso, na prática, não existe. Ok? Outra questão. Cuidado com fóruns e carteiras recomendados por corretoras. Quando você começa a mexer mais com ações, você vai ver que tem muitos fóruns de discussão, alguns mais sérios, outros não tão sérios assim, e o pessoal vai lá e vai colocando, hoje, amanhã, ou sei lá, semana que vem, o preço da ação X vai subir bastante ou vai cair, e eles vão lá discutindo sobre os preços das ações. Você ainda vai se deparar com esses fóruns. Cuidado, né? Não é ali que você deve garimpar informações. E eu também gostaria de falar sobre carteiras recomendadas por corretoras. Existem muitas instituições financeiras e corretoras, agências de análise de empresas, que oferecem, então, análises falando qual que é o melhor preço. Olha, tá bom para comprar, tá bom, agora é a hora de vender e tal. Cuidado. A única fonte de receita das corretoras são as corretagens, ou seja, se ela falar para você comprar uma ação agora e esperar 20 anos, ela não vai receber mais R$ 1 seu. Então, toda semana ela vai recomendando novas carteiras e fazendo novas análises, por mais bem feitas que sejam essas análises. Não estou querendo aqui entrar no mérito da seriedade ou não das análises, mas há um conflito de interesses. A corretora precisa que você sempre esteja negociando e talvez isso não seja a melhor coisa para você. Então, cuidado com as opiniões lá de fóruns e as carteiras recomendadas, porque há um conflito de interesses. E 3, é preciso que fique bastante claro que as ações, como o mercado de ações, deve ser parte de uma estratégia baseada em uma carteira diversificada. Então, não pode fugir muito da estratégia. Pessoas que negociam com ações diariamente, fazem os day trades. Então, é um tipo de estratégia. Para nós aqui, eu recomendo que você tenha uma estratégia de mais longo prazo, de comprar boas ações ou bons fundos, visando uma boa rentabilidade no longo prazo. E é bacana também que você tenha clareza que as ações vão ser parte de uma carteira de investimento. Você não vai colocar todo o seu dinheiro de uma cesta só em um tipo de aplicação, ainda mais de renda variável, que é uma das mais arriscadas que existem. Perfeito? Então você vai ter lá dinheiro na poupança, por exemplo, no Tesouro Direto, em fundos de renda fixa, de multimercados e tal, e vai ter uma parte do seu dinheiro investido em ações. Essa é a vantagem da diversificação. Você vai potencializar sua rentabilidade e tentar administrar os seus riscos. Perfeito? Dadas essas 3 dicas, vamos falar então de análise de investimentos, que é o nosso assunto principal aqui. É interessante que você saiba que existem aí 3 tipos de análise. A primeira é a fundamentalista, que nós vamos ver a partir de agora. Outro tipo de análise é técnica, também chamam de grafista. E um terceiro que eu coloquei aqui apenas a título de brincadeira é o tal do achismo, pessoas que não se fundamentam nem na análise técnica, nem na fundamentalista e vão comprando a esmo, porque o tio falou, porque ouviu falar, ou gosta da tal empresa. Então, não essa parte querendo fazer especulações através de fóruns, pegando dicas de pessoas desqualificadas para comprar suas ações. Então, o bacana é que você compreenda que existem aí basicamente 2 tipos, e não 3, de análises de investimentos em ações. Fundamentalista e a técnica, vamos ver as duas a seguir. A análise fundamentalista, ela tem um pressuposto. Ela
prediz que o valor da empresa está associado às suas características financeiras, com relação a balanço, a DRE, ao fluxo de caixa, ou seja, quanto melhor a saúde financeira da empresa, mais fluxo de caixa ela vai gerar no futuro, mais lucro ela vai gerar no futuro e maior vai tender a ser o valor dessa ação ao longo do tempo. Temos que ter também clareza que essa é uma análise aí de médio e longo prazo. Não está tão preocupada com as oscilações dos preços das ações no curto prazo. Perfeito? Então, uma análise de vale a pena comprar essa empresa hoje? Se eu ficasse com ela aí 5, 10 anos, ela é um bom investimento para esse período mais longo de análise? E a busca da análise fundamentalista é responder a pergunta: qual que é o valor justo daquela empresa? Através dos números, dos fundamentos daquela empresa, há a possibilidade de você utilizar técnicas de avaliação de empresa e chegar a um preço justo. Obviamente não vai ser você que vai fazer isso a priori, obviamente, se você tiver tal qualificação não há problema algum, mas no geral essas análises existem por aí, você vai poder então usufruir, absorver dessas análises feitas por especialistas que estão lá perto das empresas, visitam as empresas para tentar tomar uma melhor decisão. A grosso modo, a análise fundamentalista tem a seguinte premissa: se o valor de mercado estiver menor do que o potencial, você compra. Então vamos imaginar que a gente vai estudar uma empresa X, a Petrobras, e um analista ou você mesmo faz uma análise dos balanços e dos demonstrativos financeiros, das perspectivas de crescimento da empresa e tal, e chegue num valor que a empresa tem potencial, sim, o valor justo para aquela empresa é de R$20. Se o preço do mercado hoje, o mercado estiver negociando essa ação da Petrobras a 16, significa que o valor de mercado está menor do que aquele potencial. Então você vai lá e compra a ação. Essa é a ideia básica de uma análise fundamentalista. Portanto, de forma resumida, estuda-se fatores macroeconômicos que influenciam aquela empresa objeto do estudo, inflação, taxa de juros e câmbio, o setor que ela está inserida, as vantagens e desvantagens dessa empresa em questão, será que aquele setor vai crescer bastante nos próximos anos? Ou a questão da competitividade, as outras empresas, como que ela está inserida dentro das outras empresas, ela tem vantagens sobre as outras empresas concorrentes ou não? E também os analistas acabam fazendo reuniões com a diretoria, analisando os relatórios financeiros. Vejo que nesse tipo aqui a gente vai analisando a macroeconomia, o setor e depois a empresa em si. Esse é o papel do analista, é um negócio trabalhoso, complicado e sujeito, obviamente, sempre a erros de análise. Então eu queria agora apenas mostrar um exemplo que eu peguei no próprio Google, lá botei análise fundamentalista de uma empresa da empresa Petrobras e vou dar uma mostrada como que é um relatório típico de análise de investimentos. Então veja, aqui estamos olhando um relatório já antigo sobre análise de compra da Petrobras. Então sempre tem um resumão e a recomendação, manter, comprar ou vender aquela ação. A cotação atual estava na data de realização desse relatório em 13,51 e aqui temos o tal de preço justo, que ele é obtido através da análise ou dos demonstrativos financeiros ou do que também se chama aí de múltiplos, que são ferramentas de análise de investimento para chegar então num preço justo, que não é objeto nosso aqui de aprofundamento, perfeito? Mas esse é um tipo de análise técnica, de análise fundamentalista, em que esse valor do preço justo é obtido através de muita pesquisa. Então eu quero mostrar aqui, veja que tem sempre gráficos comparativos desses múltiplos que eu já falei para vocês, da empresa Petrobras com algumas empresas parecidas com ela ou do mesmo ramo, perfeito? Relativos aí a alguns múltiplos que representam, mostram as vantagens e desvantagens daquela empresa com relação às suas semelhantes, perfeito? E também temos aqui, além de gráficos de cotações mensais, queria mostrar aqui no final, são dados referentes, por exemplo, à produção da Petrobras nos últimos anos, das vendas realizadas nos últimos meses
da evolução da sua dívida líquida aqui em dólar, e analise também a expectativa de fluxo de caixa para o ano seguinte. Acho que esse relatório de 2015 está projetando para 2016. E por fim, aqui termina com um resumo de todos os resultados projetados para que eles possam então chegar naquele preço justo através dos fundamentos. Portanto, essa é a tal da análise fundamentalista, bastante complicada de se fazer, mas ela se baseia em fundamentos econômicos, macroeconômicos do setor e da empresa para chegar num preço justo. E se esse preço justo estiver acima do preço de mercado, vale a pena comprar, porque a longo prazo esse preço tende a convergir para o preço justo. Com relação à análise técnica, ela tem uma outra pegada. Na verdade, a premissa é que todas as informações existentes sobre aquela determinada empresa estão representadas nos gráficos. O gráfico é que mostra o comportamento de mercado. Eu não preciso ficar pegando informações de balanço, de fluxo de caixa, de perspectiva de crescimento macroeconômico, como aquilo lá vai afetar a empresa. Eu só olho gráfico. Portanto, ela é um método de análise bastante ágil e de curto prazo. Pode ser também utilizada para longo prazo, mas também permite analisar, por exemplo, 15 ações ao mesmo tempo numa tela e tentar fazer operações aí, por exemplo, de curto prazo, de comprar quando o gráfico assim demonstrar. Pelas figuras, as pessoas que fazem essa análise técnica acabam pelos tipos de figura que estão sendo montadas, tomando as decisões de compra ou de venda de determinada ação. Portanto, é a configuração gráfica dos preços que indica o rumo que você deverá tomar, a compra ou a venda. Eu, pessoalmente, não opero por análise técnica, eu prefiro muito mais análise fundamentalista, principalmente porque dentro da minha carteira de investimentos, o que é destinado à renda variável é para o longo prazo. Gosto muito mais de uma análise fundamentalista, de saber quais são as ações ou os fundos que eu vou comprar, esperando uma rentabilidade acima do renda fixa. Perfeito? Mas apenas para lhe dar um exemplo de análise técnica, grafista, aqui eu peguei do site do InvestMax. Eles pegam os históricos de preços, ou diários, ou semanais, ou mensais, e vão traçando linhas e tal, e tem um monte de índices que eles também acabam calculando, e através desses fenômenos de subida e queda de preços que vão formando figuras dentro do gráfico, essas pessoas, esses analistas técnicos, acabam recomendando a compra ou a venda de uma ação. A princípio pode até parecer meio estranho, que não tem tanta base científica demonstrada por detrás desse tipo de escolha, mas é uma ferramenta extremamente utilizada por traders e agentes de mercado. Perfeito? Se você achar interessante o assunto, aqui na página do curso, eu vou deixar ali um link para uns vídeos bacanas que eu acho que você vai gostar de assistir em relação à análise técnica ou grafista. Então surge a pergunta, qual que é a melhor análise, a fundamentalista ou a grafista? Basicamente, podemos falar que a fundamentalista é bacana para o longo prazo, que ela se baseia em fundamentos, só que ela demora mais, ela tem um custo para você gerenciar todas essas informações muito maior. Enquanto a técnica, ela te dá agilidade, ela é mais importante, por exemplo, para pessoas que operam no curto prazo. Porém, não é baseada em fundamentos econômicos. Pois bem, e antes de terminar e chegar a alguma conclusão sobre toda essa questão de escolha de ações, como você pode escolher as ações que vão compor sua carteira, quero mostrar um pouquinho um home broker funcionando em tempo real. Eu gravei a minha telinha de home broker e quero que você veja o resultado disso agora, uma passagem bastante rápida sobre essa questão do home broker. Então esse aqui é um home broker típico, em que temos as ações com seus respectivos códigos e também, depois do lado direito dessas ações, temos os preços que elas estão sendo negociadas. Naquele momento estamos ao vivo aqui gravando o home broker e as suas respectivas rentabilidades. Posso também aqui fazer a compra, por exemplo, de uma ação da Petrobras, a Petro 4. Se eu clicar aqui em comprar, vai ficar azulzinho, vai habilitar essa compra. Eu já vou ter clicado lá na ação da Petrobras antes, poderia ter clicado em vender. Vou decidir a quantidade a ser comprada, por exemplo, 200 ações.
a um certo preço. Vamos colocar, por exemplo, 15,38. Vai dar o total que a gente vai gastar. Eu clico aqui para colocar a senha, né? Vou digitar a minha senha. Se eu clicar OK, essa ordem vai ser emitida. Pode ser uma ordem limitada, uma ordem a mercado, e assim por diante. E eu quero também, antes de encerrar aqui, mostrar um livro de ofertas. Veja que a Petrobras está sendo negociada nesse exato momento, online. Então, as quantidades, tanto de compra quanto de venda, vão alterando ao longo dos segundos que vão se passando, porque ela é uma ação bastante líquida dentro da bolsa. Perfeito? Então, se você olhar aí as quantidades de compra e venda, você vai ver que vai alterando ao longo do tempo. E também quero mostrar aqui uma ETF, que é o objeto do nosso próximo tópico, que é o BOVA11, que é uma carteira de várias ações, e vamos explicar isso na próxima aula. Então eu queria ter só mostrado aqui como funciona um home broker online. Estou ao vivo gravando enquanto mexo, então vamos voltar. E agora que você já viu como funciona um home broker na prática online, toda vez que você termina de fazer, no final do dia, que você tem uma operação de compra ou uma operação de venda, também é emitida uma nota de corretagem lá no home broker, lá no site da corretora, em que demonstra o valor da sua venda ou da sua compra, aqui no caso R$ 16.860, e também todas as taxas que você paga de liquidação, os emolumentos, o ISS e aquele imposto que é retido no valor da venda, um valor percentual bastante pequeno. Tá ok? Então é bacana que você também saiba que você pode acompanhar os históricos das suas compras e das suas vendas diárias através do que se chama de nota de corretagem. E continuando aqui na nossa aula, vamos aí para algumas dicas finais. A primeira delas é que escolher ações individualmente tem um custo, principalmente de tempo, muito alto. Você aí tentar olhar ação por ação das mais de 450 existentes na BMF Bovespa para tomar uma decisão qual comprar é muito complicado, principalmente para quem está iniciando nesse mercado. Por isso que a minha segunda dica é: foque de início em bons fundos de investimentos ou ETFs, que vai ser o objeto da nossa próxima aula, da nossa aula bônus. Eu vou explicar para você como você compra ETFs e o que significa isso. Ou talvez, de início, comprar ações de certo segmento. Então, por exemplo, empresas boas, pagadoras de dividendos. Eu quero empresas menos arriscadas, que pagam bons dividendos, mesmo que o preço dela caia. Eu vou conseguir ganhar, amenizar eventuais perdas com recebimento de dividendos. Ou se você já conhece muito bem um ramo, por exemplo, você trabalha no ramo de siderurgia, conhece algumas empresas e pode aí apostar então que alguma dessas empresas que você já previamente conhece vá ter um bom desempenho nos próximos anos e compre as ações então dessa empresa. E por fim, foque também no longo prazo. Você pode às vezes cair numa armadilha tentadora, às vezes de comprar uma ação via home broker, ganhar 5% em 3 dias, ficar bastante empolgado e achar que é fácil ganhar dinheiro. É só comprar quando está baixo e vender quando está alto. Não é assim. Essa é uma estratégia que, com uma grande probabilidade, vai lhe frustrar. Para trabalhar com esses pequenos prazos, precisa ter muito sangue frio e uma estratégia muito bem consolidada. Principalmente por causa desse conselho final de que o dinheiro foi feito para lhe servir, não ao contrário. Já vi muitas pessoas começarem a investir em ações e perder não só dinheiro, como também parte da sua saúde, pelo nervosismo, que é inerente ao mercado de renda variável subir e descer o preço das ações, né? E as pessoas acabam se viciando até, não sei se essa é uma boa palavra, mas perdendo o seu tempo, o seu dinheiro e a sua saúde por causa dessas oscilações, e isso não leva a nada. É bacana você comprar boas ações por longo prazo. Na verdade, as ações serão apenas parte de uma carteira diversificada de investimentos. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula sobre ETFs.